Fala, meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. Seja bom, mas não perca um minuto sequer tentando provar isso. Para quem não conhece a gente, eu sou o Renan Lessa. Eu sou Carlos Vilela, sou pai e ele Filho. Isso. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho, como a gente costuma dizer aqui no canal, a gente é como se fosse uma conversa de boteco mesmo. Então a gente vai trocando ideia aqui e vocês sintam-se que tá aqui na roda com a gente. E sempre lembrando de deixar aí, à medida que a conversa for evoluindo, vai deixando aí nos comentários opinião de vocês, se concorda, se não concorda, se quer acrescentar alguma coisa. E assim a gente vai tocando o barco, beleza? Então vamos lá. Seja bom, mas não perca seu tempo tentando provar isso. Eu acho interessante a gente já começar aqui colocando uma diferença fundamental, a gente diferenciar o bom do bonzinho, né? A gente escuta muito na internet muitos vídeos nesse sentido, né? Não seja bonzinho, o bonzinho só se lasca, o bonzinho sempre se dá mal, tudo nesse sentido. E em alguma medida é exatamente isso mesmo. Na maioria das vezes, o bom e o bonzinho é quase que o oposto. Por quê? O bom é aquele que realmente está preocupado com o bem maior. Ele está agindo em prol de algo maior. O bonzinho, na maioria das vezes, é o egoísta. É a pessoa ali que está, no linguajar do povo, é o lobo em pele de cordeiro. Então o bonzinho, na verdade, ele está sempre pensando em como se beneficiar. O bonzinho geralmente é um covarde. Então ele está ali fingindo, né? Ele está preocupado em como as pessoas o observam, como as pessoas estão julgando aquelas ações e como ele pode agir para ele tirar benefício daquilo. Então o que num primeiro momento pode parecer que ele está muito bem intencionado, na verdade ele só está pensando nele mesmo. Então o bonzinho, na verdade, é só um covarde querendo tirar proveito da situação. Quando você está realmente bem intencionado, quando você realmente pensa no bem maior, você está pouco se lixando o que as pessoas vão pensar de você. Você simplesmente tenta agir da maneira mais correta possível. Tenta agir segundo os mandamentos de Deus, né? Afinal, foi o maior exemplo que a gente teve nesse plano, né? O homem mais justo e mais bondoso que passou por aqui. Então, ninguém melhor do que ele para nos dar o exemplo. E seguindo essa linha, Jesus, né, que é o próprio Deus encarnado, né, que se fez homem, ele era a bondade em pessoa, mas ao mesmo tempo, em diversas passagens da Bíblia, ele era extremamente firme nas suas colocações, nas suas posições. Ele sabia a hora de falar mais grosso, a hora de falar manso, hora de se calar, hora de se retirar. Então não tem nada a ver bondade com agradar as pessoas, tem a ver em agir basicamente em justiça, em bondade, em conformidade com as palavras de Deus, ensinamentos de Cristo, né? E aí, só para fazer uma breve analogia, só para descontrair, né? A gente está começando o vídeo agora, é mais ou menos assim, como o Renan falou, bom e bonzinho. Sabe quando nasce uma criança que você vai visitar a família? Se a pessoa falar, ele é tão bonitinho, é porque a gente sabe que não é bonitinho. Porque quando é bonito mesmo, a pessoa fala, nossa, ele é lindo, essa coisa assim. Então, só para fazer uma analogia, só para descontrair. Mas essa questão de explicar, de fazer de conta que é ou não é, eu sempre lembro de um ditado, simples, ditado de internet, mas eu sempre me lembro dele. Fala assim, nunca se explique. Os amigos não precisam e os inimigos não acreditam. Quando a gente vê isso, a gente vai diretamente para o cerne da questão, diretamente para o ponto central do tema trazido hoje. Porque muitas vezes a gente vê, a gente percebe que determinadas situações eles estão procurando, até para usar um termo, eu não gosto muito de usar esses neologismos, esses argumentos assim mais modernos, eu prefiro uma coisa mais tradicional. Mas assim, na ausência de um termo melhor,
eu fico vendo, parece que a pessoa quer uma espécie de validação, né? E essa questão da validação é onde a gente percebe que o objetivo maior não é a pessoa que você está sendo bom para ela. Porque tem essa questão, quando a gente tem realmente o objetivo de ser bom, o foco, o centro da coisa, o centro da atitude é a pessoa. E quando a gente faz essa forma, em certa medida, que a gente pode chamar uma hipocrisia, mas a gente deve evitar esses nomes também, é porque, na verdade, eu estou trazendo foco para mim. E isso é um problema sério, porque aí eu não estou sendo bom para o outro, eu estou sendo bom para mim. Não é mais ou menos por aí mesmo? Exatamente. Mas, assim, eu acho que uma das melhores formas de explicação é através de exemplos, né? Eu falo isso porque eu lembro que na época da escola, os professores considerados melhores eram aqueles que conseguiam aplicar ali a matéria, né? Aquele conteúdo bem teórico, à realidade, à prática. Então, por exemplo, trazendo essa questão para o âmbito familiar, né? Qual é a relação mais estreita que existe? É de uma mãe e de um filho. Qual que seria uma mãe boa e uma mãe boazinha? A mãe boa, ela está preocupada com o filho, ela está preocupada com o bem maior do filho. Se ela ama o filho, ela vai fazer aquilo que é melhor para o filho, independente do que o filho pense sobre ela. Então, numa atitude concreta, por exemplo, a medicina fala, os pediatras, né, os especialistas de criança, os pediatras dizem que, por exemplo, não se deve dar doce para a criança até os 2 anos. Uma mãe que ama o seu filho, pelo menos a maioria do tempo, ela não vai oferecer doce ao seu filho. Por quê? Porque ela entende que o bem dele é não ter o doce, porque a ciência demonstra isso. Não importa se o filho fala, ah, mãe, eu te odeio, meus amiguinhos tudo come doce e eu não posso. Não importa. Se ela quer o bem, ela não está preocupada como o filho enxerga ela está preocupada com o bem maior do filho. A partir do momento, infelizmente, a gente vê muito essa relação meio doentia, né? Dos pais muito preocupados em como os filhos enxergam os pais, né? É uma certa validação, Uma certa validação, como meu pai tinha dito, né? Então, querem se sentir amados, assim, o tempo todo. Ah, meu pai é o melhor pai do mundo, mas no sentido de agradar. Então, os pais, hoje em dia, a maioria não quer dizer não para os filhos, ainda que saiba que naquele momento em específico, dizer não é o melhor para o filho. Mas aí, fica com medo, meu filho não vai gostar de mim, não vai ser mais meu amigo. Bom, então, infelizmente, você só está sendo bonzinho. Essa é uma atitude altamente egoísta. Para amar, você tem que ser forte, você tem que ser firme na sua posição, porque muitas vezes, inclusive eu sempre brinco que na maioria das vezes ser bom faz você parecer uma pessoa ruim, enquanto quando você é bonzinho, parece que você é uma excelente pessoa, mas na verdade você não é. Então é quase que paradoxal. Então, se você não tiver uma clareza muito grande do propósito real daquela relação, daquela atitude em si, você vai cair nesse conto do bonzinho, você vai querer fazer para agradar, mas na verdade você está pensando só em si, uma atitude altamente egoísta, né? É como se fosse assim, eu até, esses dias para trás, eu até mandei um ditado que eu mandei para o Renan um ditado e até postei no meu status do Zap. Quando você está indo para o céu, parece o inferno. Quando você está indo para o inferno, parece o céu. É o contrário, né? E a gente vê isso justamente nessas horas que você mais precisa ter a firmeza. E ter a firmeza não é ser ruim. A ter a firmeza não é você não ter amor pelo seu filho, muito pelo contrário. Determinadas horas, e eu tenho 2 filhos, já sou avô, né, de ambos, tenho netos dos 2 lados, dos 2 filhos que eu tenho, e a gente percebe que muitas vezes, essa atitude, vamos dizer, mais firme, ela requer, acima de tudo, coragem.
Coragem não no sentido de você se impor pelo simples fato de se impor, mas por aquilo que a gente quer para o futuro. Porque muitas vezes a gente percebe que o imediato a gente não consegue avançar muito. Se nós não percebemos que o que vale, uma coisa que o Renan fala e está escrito na palavra também, Cristo falou, o meu reino não é deste mundo. Então, muitas vezes, isso está dizendo que muitas vezes você precisa ter uma atitude firme para que você ganhe o futuro. Porque caso contrário, quem será seu filho? Será que é bom, é saudável, que você faça, que você ofereça tudo para a criança? Nem sempre esse é o melhor caminho. Então, às vezes você não fazer algo, você está sendo bom. É o melhor naquele ponto, né? E aqui a questão central aqui não é se o certo é dar ou não, se é o melhor ou não. A questão é, o que mais importa na questão é como você enxerga a coisa. Você está fazendo aquilo porque realmente aquilo é o melhor ou porque de alguma forma aquilo você está fazendo para a pessoa, mas aquilo na verdade é uma realização sua. Então, a questão a ser respondida é exatamente essa. Em toda ação, a gente pensar, cara, isso que eu estou fazendo realmente eu estou fazendo pela pessoa ou eu estou pensando que eu posso tirar algum proveito disso? Porque se tiver nessa ação, tiver qualquer proveito próprio, muito provavelmente você está realmente fazendo uma boa atitude, né? E outra coisa interessante de falar é que, cara, dificilmente, praticamente, humanamente impossível você conseguir fazer o bem, esse bem puro, que você tira zero proveito da situação, se você não tiver o Espírito Santo com você. Por quê? Porque nós, como humanos, a gente tem a questão do desejo. E o desejo nosso é a realização pessoal. Então, se você não tem, em uma última instância, a sua prioridade não é a palavra de Deus, não é Deus, o Espírito Santo, por mais que você ache que você está praticando bem, em última medida, ainda vai ser uma atitude egoísta, porque você vai continuar praticando bem enquanto ele for conveniente para você. Naquele momento que afetar um pouquinho a conveniência para você, você vai arrumar 1 milhão de explicações na sua cabeça para não continuar fazendo aquilo. Agora, quando você faz baseado no Espírito Santo, quando você está em comunhão com o Espírito Santo, você sabe que aquilo, ainda que não te beneficie em nada, como meu pai falou, você não está plantando para esse reino, você está plantando para o seu reino verdadeiro, que não é desse mundo, é a eternidade. Então, essa é uma das falácias que a gente escuta muito, né? Ah, mas para você ser uma boa pessoa, você não precisa acreditar em Deus, você não precisa ter religião nenhuma. E não é, porque a gente escuta muito, né? Ah, eu conheço pessoas que nem acreditam em Deus, são ótimas pessoas. Mas essa pessoa ela é boa até o momento que for conveniente ser. Vai chegar um momento que é humanamente, digamos assim, inteligente ela continuar sendo boa, porque vai começar a prejudicar ela. E quando te começar a prejudicar, a única coisa que faz você continuar sendo bom para o outro é você entender que a sua recompensa não é nesse plano, é no próximo, é na eternidade. Quando a pessoa não acredita em Deus, ela pensa que tudo está nesse plano. Então, qual que é o sentido lógico da pessoa renunciar a algo que vai beneficiar ela para beneficiar o próximo? Então, é humanamente impossível. Se a pessoa não acreditar em Deus, se ela não tiver fé, ela só vai ser boa enquanto é conveniente para ela. Vai chegar um momento que não vai ser mais conveniente, ela vai mostrar a verdadeira face, né? Digamos assim. Pois é, tem vamos dizer, uma teoria, né, de Santo Agostinho. Eu não me lembro quais das obras dele, não sei se é o Livre-Arbítrio, eu sei que é uma obra. Todas as obras de Santo Agostinho são fantásticas, né? Todas. Quem tiver a oportunidade de lê-las vai ficar extasiado. É impressionante como uma pessoa, assim, um humano, consegue chegar tão longe. E ele, numa dessas obras, volto a dizer, eu não me lembro qual,
ele fala que, porque quando você é bom, o produto da pessoa boa é produzir o bem. E ele fala que ele não chama, se você não é uma pessoa boa, ele não fala que você produz o mal. Então, para Santo Agostinho, o mal é a ausência do bem. Então, quando você não está praticando o bem, você não está sendo bom, cujo produto é o bem, você ao mesmo tempo, o produto que você está levando é o mal, porque segundo a visão dele, volto a repetir, o mal é a ausência do bem e o produto de ser bom é o bem. E o bem para o próximo, como ele falou. O bem é um produto, mas é o produto para o próximo, não pode ser para si. Volta àquele início que eu falei. Quando é pra si, é o bonzinho, é o covarde, é o cara que tá querendo tirar, ele tá fingindo toda uma situação que é pro outro, é que eu sou caridoso, é que eu tô ajudando, mas na verdade ele só tá visando o benefício próprio. É aquilo que a gente fala. Como que se julga uma árvore? Se julga a árvore pelos frutos. E o fruto da árvore não é pra ela mesma. A própria árvore não se aproveita dos frutos dela. O fruto da árvore é para os outros animais, para as outras plantas. Então, o fruto do bem, ele tem que ser para o próximo, necessariamente. Senão, não é a bondade em estado puro, a bondade que Deus nos fala. Afinal, se a gente fosse resumir todos os mandamentos, todas as leis de Deus, a gente resumiria em amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas esse amor, meu pai, ele sempre fala muito isso, esse amor não é o amor sentimento, eu amo essa pessoa. Não é isso. Ninguém vai amar o seu inimigo nesse sentido, no sentido sentimento. É o amar no sentido prático. É amar no comportamento. Do comportamento. Não importa o que você sente. Sobre o que você sente, você não controla. Então, se você sentiu raiva numa determinada situação de uma pessoa, não tem como você falar, você tem que controlar seus sentimentos, você não podia sentir isso. Sentimento, ele simplesmente vem. Você não tem controle algum sobre o sentimento. Mas sobre como você comporta diante desse sentimento, isso sim você pode ter 100% de controle. E amor, na Bíblia, é exatamente isso. É você controlar como você reage. Então, quando Deus fala, amai os vossos inimigos, é você, ainda que ele seja injusto com você, seja justo com ele. Continue tratando ele bem, continue fazendo o melhor para ele. Não é para você ser amiguinho dele, para você ficar andando com ele e ir na casa dele. Nada disso. Não é assim. É você continuar sendo justo, porque senão, se suas atitudes depender da atitude do outro, se ele for injusto comigo, eu vou ser injusto com ele, se ele for bom comigo, eu vou ser bom com ele. Você concorda comigo que você está dando a chave da sua cabeça, das suas atitudes, em última instância, da sua salvação para o outro? Não faz sentido, né? Então, a sua atitude, os seus comportamentos não podem depender do outro. Então, por isso que a Bíblia fala, respondam o mal com o bem. Porque você não vai dar a chave da sua salvação para o outro. Independente de como ele me tratou, eu vou tratar ele bem. Porque tratar ele bem é como eu sou, é como Deus me pede para ser. Ainda que eu, no momento, tenha vontade de tratá-lo mal. Eu vou tratar bem porque é o que Cristo me pede. Então, sobre o sentimento, você não tem controle algum. Mas sobre os seus comportamentos, você pode ter controle total. E essa questão que o Renan falou, ele lembrou muito bem nessa questão do sentimento e comportamento, e isso está no nosso dia a dia. Está, isso aí, não duvide disso. E eu vou dar 2 exemplos onde que isso é a prática. Então, é como o Renan falou, os estudiosos, os psicólogos, sociólogos, esse pessoal que tem mais teorias, fazem mais bem elaborados, eles dividem dessa forma como o Renan falou. Divide o amor sentimento e o amor comportamento. Em nenhum lugar na palavra está o amor sentimento. Aquela coisa que é de graça. Em nenhum lugar na palavra tem isso. Agora, o amor comportamento tem. Inclusive, onde que é muito forte, eu sempre me confundo. Em 1 Coríntios 13, 14, o amor é paciente, não sei. Eu me confundo, mas eu sei que está em 1 Coríntios ou 13, 14, alguma coisa. Isso é uma passagem muito comum, as pessoas conhecem. E você pode ver, quando Paulo diz isso,
E todas as palavras que ele diz do amor, ali são todas comportamentos. O amor é paciente, né? É uma forma de comportamento. Mas em nenhum lugar, eu volto a insistir, está o amor-sentimento. A palavra não trata do amor-sentimento. Por quê? Porque isso não tem como eu colocar no coração de uma pessoa amar alguém. Não tem como. E isso, e está mais um lugar também. Quando, por exemplo, nós pegamos no direito, que é a nossa área, o Renan é médico, mas ele também é da área do direito, a gente percebe, por exemplo, isso muito no direito de família. No direito de família, em nenhum lugar, por exemplo, no Código Civil, por exemplo, em nenhum lugar está dizendo que um pai tem que amar um filho. Não tem lugar nenhum dizendo isso daí. Você pode revirar o Código Civil de ponta cabeça, não tem lugar nenhum dizendo isso. Entretanto, a lei que está no Código Civil, nessa relação, né, de paternidade, né, essa relação de pais e filhos, de um modo geral, eles exigem o quê? A lei? O amor-comportamento. Você tem que ajudar a criar seu filho, você tem que alimentar seu filho, você tem que educar o seu filho. Então, para você ver que até as leis, até copiando da palavra de Deus, é um reflexo. Ela exige sempre o amor-comportamento na lei. Ela não diz que você é obrigado a amar seu filho, que isso é o amor-sentimento. Não tem como. Pode ser que tenha uma relação, às vezes uma relação temporária, uma relação casual, que nasce uma criança, a criança não tem culpa de nada, mas que nem diz o outro, coração é terra que ninguém vai, né? É o que a gente diz, né? Então é mais ou menos por aí, né? Uma vez eu escutei uma frase que eu achei bem legal, que dizia mais ou menos assim, sobre casamento, né? Sobre matrimônio. Eu não posso, um homem falando para a mulher, né, quando foi casar com ela, eu não posso garantir que vou te amar para o resto da vida, mas eu posso garantir que vou continuar agindo como se te amasse até o fim da vida. E é exatamente isso que Cristo pede, porque realmente, como ele falou, coração é terra de ninguém. Então pode ser que aquele amor, sentimento, em algum momento acabe, mas se você casou lá na igreja, você casou, você deu sua palavra diante de Cristo, cara, seu sentimento pouco importa. Se você continua nesse amor, sentimento do seu esposo, da sua esposa, pouco importa. Se você fez a promessa, você vai continuar agindo como se você amasse sentimentalmente. Só que o que importa é o comportamento. Então você vai continuar honrando, vai continuar dando a vida por ela, a mulher vai continuar honrando o esposo, sendo submissa à palavra dele, como um homem da casa e tudo isso. Porque o que importa é o comportamento. Deus, na sua infinita sabedoria, sabe que a gente não controla os sentimentos. Então ele jamais pediria uma coisa que a gente não consegue controlar. Então ele pede que a gente controle os comportamentos. E isso a gente pode ter controle total. Então, esse era mais ou menos aqui o que a gente queria trazer, né? Trazer bem essa diferença. Até pra gente, infelizmente, a gente vive, como meu pai usou uma palavra que realmente é muito usada hoje, essa questão de validação. A gente vive na era da validação, né? As pessoas parecem que só querem fazer as coisas se tiver validação. Mas se você entende que tem um bem maior e você está agindo por aquele bem maior, seja com seu filho, seja com um amigo, seja com um colega de trabalho, enfim, o que é que seja, se você tá... Pouco importa o que os outros vão pensar, se os outros pensam que você está sendo ruim, que você está sendo maldoso, não importa. Se você está agindo de coração reto e puro, pouco importa, Deus vai te justificar. Então, você sabendo isso, pronto, você para de querer ser bonzinho. Você simplesmente caga para a opinião dos outros. Cara, eu só quero agradar a Cristo. O resto eu só preciso ser justo. Então, com a sua mulher, com o seu pai, com o seu filho, com seus amigos, você não precisa ser bonzinho, você precisa ser justo. Você vai fazer o que é melhor para ele e pronto. Como meu pai falou, você não precisa se explicar. Você faz o que você acha melhor e pronto. Se vai dar certo, se não vai, isso é uma outra questão. Deus, no momento certo, ele vai te justificar. Ele vai fazer as pessoas entenderem tudo corretamente. Mas você tem que agir de forma correta, sendo bom, visando o bem maior. Pois é, ao fim e ao cabo é isso mesmo. Essa é a nossa mensagem de hoje, né? É uma mensagem, voltamos a dizer, às vezes alguém pode falar assim, nossa, vocês estão parecendo pessoas perfeitas. Não, nós não somos pessoas perfeitas. Nós estamos buscando
Pelo contrário, eu sempre Né? digo isso. A única diferença do cristão para quem não é a única. Não é, o cristão não é nem um pouco melhor do que o que não é cristão. A única diferença é que ele já reconheceu sua pequenez e imperfeição perante Deus. Então o cristão, ele admite: Cristo, eu sou um merda, literalmente, tudo que é ruim é meu e tudo que é bom é o que vem de ti. Então a única diferença é essa. A pessoa que não é cristã, que ainda não reconheceu o Senhor como Salvador, ele ainda acha que sozinho ele tem algum poder, que ele tem alguma glória sozinho. E o cristão não, ele já reconheceu que sozinho ele não pode absolutamente nada. Sozinho ele é pequeno, fraco, mesquinho, pecador, como todos nós somos. Todos os cristãos são pecadores imundos, como qualquer outro. Só que ele reconhece que com Cristo ele pode ser um pouco menos pior e pode recorrer à misericórdia divina de Cristo. E assim ter a oportunidade da vida eterna, né? É isso. A mensagem que a gente quer passar é essa, né? Longe de sermos perfeitos, pelo contrário, nós estamos aqui realmente tentando ser um pouco melhor. Ou menos pior. Ou menos pior. Porque se nós fôssemos perfeitos, talvez não estaríamos nem aqui. E não esquece, se inscreve aqui no canal, já compartilha com os amigos, ativa os sininhos aí para receber os próximos vídeos. A gente está empenhado aqui, vai tentar fazer 3 vídeos por semana, enquanto a gente conseguir, mas a gente precisa da ajuda de vocês, até pra gente entender se vocês estão gostando ou não, se tá fazendo sentido o que a gente tá falando, se tá agregando, nem que seja um pouquinho na vida de vocês, porque esse é a nossa intuição, nossa vontade de fazer o canal, de passar um pouquinho da nossa experiência como pai e filho, de visão de mundo, de tudo, e agregar com vocês. Então não se esquece de fazer tudo isso e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos. Bom falar com vocês.